Eu detesto isso! Oi, meu nome é Bia e se você acabou caindo aqui de paraquedas, eu tô fazendo uma série de vídeos sobre organização. Porque ser uma pessoa mais organizada e como ser uma pessoa mais organizada. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as minhas 10 dicas de como ser uma pessoa mais organizada. E o intuito não é que você precisa aplicar todas elas na sua vida, mas que talvez uma ou algumas te ajudem a facilitar a tua vida em relação à organização e tempo de produção e etc, etc. A minha primeira dica é: separe um dia de administração. Eu gosto de fazer isso geralmente aos domingos, no fim do domingo, lá pela noite. Mas você pode fazer agora comigo se você quiser. O dia de administração eu separo e sento 1 hora mais ou menos e eu anoto no papel todos os afazeres, os eventos, os compromissos que eu tenho para aquela semana, para eu saber qual é o meu prazo de produção, quanto tempo eu tenho para ler aquele livro, que dia da semana eu vou ter um compromisso que vai me impedir de ter aquele tempo para fazer outra coisa, ou me preparar psicologicamente para ir ao mercado, no caso do contexto atual, porque a gente está, caso você venha no futuro, nós estamos no meio do isolamento social por causa do coronavírus. E é preciso se preparar psicologicamente para ir ao mercado no fim de semana. Ou você fica sem comida, aí é uma escolha pessoal, mas se preparar psicologicamente. Anotar lá, anota aí no seu papelzinho. Se preparar psicologicamente para ir ao mercado no fim de semana. Sabendo tudo o que você tem que fazer durante aquela semana que vai chegar, você vai ter mais controle sobre o seu tempo livre e de compromissos. Mas para saber usar esse tempo com eficiência, você precisa priorizar. E essa é a minha dica número 2. É muito fácil fazer logo as coisas mais fáceis da sua lista, porque justamente elas são mais fáceis, então elas não vão ser um pé no seu saco de fazer, ou elas serão concluídas mais rápido, o que parece ser uma coisa melhor. Mas se você continuar empurrando os rolês mais difíceis, mais complicados, ou mais trabalhoso para depois e ficar fazendo só os mais fáceis, você está acabando empurrando essas coisas mais difíceis, complicadas, demoradas para o seu tempo livre, o que faz com que você não tenha mais nenhum tempo livre, porque você vai precisar usar ele para concluir essa tarefa antes que o prazo acabe, ou em cima da hora do prazo, o que acontece com frequência às vezes quando você começa a procrastinar demais coisas que precisam ser feitas. Talvez você esteja pensando que você não faz ideia do que você tem para fazer essa semana. E talvez você esteja mesmo com a semana livre para fazer o que quiser dela, ou apenas está confiando no seu cérebro autossabotador. Por isso, a partir de hoje, e com isso eu posso dizer que pode ser a partir de agora, você vai arranjar uma tigelinha onde você vai despejar todos os seus pensamentos dentro dela. Não é uma tigelinha real, né? Não é um negócio... uma tigela, é mais um caderninho, um pedaço de papel, um bloco de notas no celular. A única coisa que eu quero é que seja pelo menos de fácil acesso. Se você tem mais habilidades tecnológicas, talvez o bloco do seu celular seja a tigelinha perfeita para você. Eu tenho uma pilha de cadernos, inclusive estou com meu caderninho da dominação mundial aqui, porque eu sinto que anotar as coisas no papel fazem com que elas saiam de verdade da minha cabeça, enquanto anotar no celular elas ainda ficam lá rodando, como se anotar no celular tivesse feito mais informações surgirem ou mais dúvidas sobre aquela informação surgirem, enquanto no caderno todas as dúvidas foram surgindo enquanto eu anotava e todas elas foram anotadas. Ainda assim, eu costumo usar os dois, porque às vezes você está no meio de transporte ou você está no meio de um evento em que os seus caderninhos não estão com você. Então, para isso, eu uso o aplicativo Google Keep, que é um bloco de notas da Google, que você pode fazer tanto anotações quanto listas de tarefas, o que eu acho bem legal, porque às vezes eu intercalo entre um e outro e ele sincroniza você em todos os seus
aparelhos. Então é só ter aquela conta Google e você vai poder ver tudo que está no Google Keep, o que me ajuda bastante se eu tiver feito uma anotação no celular, sei lá, no ônibus voltando da faculdade, e quando eu chegar no computador eu tô querendo fazer uma anotação maior sobre aquela anotação, então é só abrir o arquivo. Eu vou postar amanhã, nessa data aqui, amanhã é essa data, uma lista com 14 tópicos, gatilhos, para te fazer lembrar tudo que você precisa anotar no seu papelzinho, no seu dia de administração ou na sua tigelinha de brain dump, né, que é como os gringos chamam. Coisas que você tem que fazer e seu cérebro autossabotador não está deixando você lembrar. Minha quarta dica é: use calendários, mas use calendários intencionalmente usando calendários. Se você preferir o calendário digital, tem sempre o Google Agenda, ou se você for iOS ou Windows, eu não sei qual é o seu calendário, desculpa, eu só tenho experiência com Android, mas deve ter um calendário como ferramentazinha, eu não sei falar aquele nome, widget. De novo, ele pode ser digital ou no papel, desde que seja de fácil acesso. O meu celular no momento ele tá quebrado, mas geralmente eu deixo na página inicial do celular. Assim que eu desbloqueio, eu tenho uma visão total do meu calendário do mês numa página e das atividades, dos compromissos noutra página. Mas é muito bom porque sempre que eu desbloqueava o celular, eu via os compromissos e quando é que eles eram e quanto tempo eu tinha até eles, enquanto no outro que eu via um plano maior de como estava meu mês e se eu poderia ou não dividir as tarefas melhor para não me sobrecarregar. Se for um calendário de papel, um calendário físico, deixa ele num lugar de fácil acesso, onde você tenha uma visão contínua ou mais frequente dele. Eu tenho um mundo de calendários, sim, eu sou a louca dos calendários. Eu tenho um calendário grande de giz que a gente comprou na Le Biscuit, que geralmente ele fica na cozinha, onde a gente anota eventos e compromissos conjuntos, ou de item, porque ele não tem nenhum calendário, eu sou a louca da organização da casa. E eu tenho os calendários voltados à faculdade e o calendário voltado à produção de conteúdo, então fica tudo separadinho, eu tenho uma visão completa, enquanto o calendário da Google tem tudo junto. Minha sexta dica é: encontre o seu sistema. E esse aqui é o momento de tentativas e erros. A gente tem Bullet Journal, Color Coding, To-Do List, Planner e 1 milhão de outros sistemas de organização que as pessoas encontraram que funcionavam para elas. Mas lembrando que não é porque funcionou para elas que vai funcionar para você obrigatoriamente. Então é bom você testar todos esses sistemas para saber qual se encaixa melhor a você. Mas é tentar intencionalmente, porque quando eu comecei a tentar achar um sistema, eu tentei o Bullet Journal, porque eu vi aquelas imagens muito bonitas dos cadernos todos cheios de desenho e washi tapes e fotos e adesivos, e eu ficava pensando, nossa, é muito lindo, eu quero muito isso na minha vida. Só que eu não sei desenhar, entendeu? Eu não sei fazer uns doodles bonitos, eu não sei fazer, sei lá, colagens, eu não sei fazer essas coisas, então ficava tudo uma bagunça, eu ficava muito frustrada e eu acabava não usando o meu Bullet Journal, até que eu descobri que não precisa ser tão enfeitado. Mas eu descobri isso muito tarde, eu tinha desistido do Bullet Journal, eu tô tentando ver se ainda se encaixa em mim agora. Minha sexta dica, e eu errei lá, era a quinta, é: mantenha o foco. Eu sei que durante uma produção, ou quando você senta para fazer um trabalho ou uma atividade, ou fazer uma pesquisa, o seu cérebro vai dar várias viajadas por aí, pelo mundo e pelo universo, pensando em várias coisas aleatórias, quando você deveria estar focando no que você está fazendo no momento. E aí a gente volta lá para dica 3 da tigelinha. Tenha sempre a tigelinha com você. E aí quando o seu cérebro der aquelas viajadas pensando naquele recado que você tinha que dar à sua mãe, você anota na tigelinha, porque eu tenho certeza que aquele recado pode esperar. Se não puder esperar, aqui a gente tem uma exceção. Mas em geral, se é algo que você pode deixar para fazer depois que você concluir o que você está mantendo o foco no momento, bota na tigelinha
E assim que você terminar, você dá uma olhada na tigelinha em todas as viagens que o seu cérebro deu e separa o que precisa ser feito, o que não tem nada a ver e o que você pode agendar. A partir dessa etapa aí eu me sinto muito mãe dando essas dicas. A 7ª dica é voltada para você que precisa usar seu e-mail com frequência, seja para estudo, seja para trabalho, que é limpe o seu e-mail regularmente. Aqueles e-mails que você sabe que você nunca vai ler, exclui. Aqueles e-mails que você já leu, mas acha que são importantes e precisam ser guardados, arquiva. Os e-mails que você ainda vai ler, marca para depois, e que são urgentes, você lê e ou responde nas suas visitas diárias ou semanais. Pode ser também um momento de administração, o dia da administração, pode ser também um dia que você sente e organize seu e-mail. Tem aquelas newsletters que a gente sempre se inscreve, mas às vezes a gente nunca consome, e eu tenho muito dessas newsletters, porque eu vejo um anúncio e eu penso, nossa, eu quero muito receber esse conteúdo, mas eu acabo não lendo esse conteúdo. Então, ou você tem um apego emocional a essas newsletters, ou você não tá nem aí para elas, ou você lê. E aí a gente trabalha com o mesmo sistema do e-mail. Se é uma newsletter que você quer ler ou tem apego emocional, deixa. Se é uma newsletter que você não vai ler mais de jeito nenhum, desinscreve. Porque ela só tá ali para bagunçar e encher o seu e-mail de mais atividade que você não vai querer limpar e vai acabar acumulando. Tem um site que se chama Unroll Me. O trabalho deles é esse de te desinscrever de newsletter. Mescla todas as newsletters que você recebe num só e-mail. E aí você vai receber lá um e-mail do Unroll Me, e quando você abrir vai ter todas as newsletters que você selecionou para receber mesclado. O que é bem legal porque diminui a quantidade de e-mails soltos, já que eles vão vir todos num só. Aproveitando a deixa de fazer etiquete. Meu Deus, que deixa, não existiu essa deixa. Enfim, eu não tô falando daquelas máquinas super organizadas de etiquetação que você digita bonitinho o que você quer na etiqueta e sai a etiqueta e você cola no lugar. Nem aquelas plaquinhas bonitas que as pessoas botam nos posts no Pinterest, não tô falando disso. Até porque pode ser bastante caro, inclusive eu não uso. Pra mim funciona muito bem fazer isso com fita crepe. A fita crepe, ela é uma fita que a parte que não tem cola é bem opaca, então dá pra riscar com caneta Bic mesmo. E tá tudo certo, fica escrito lá pra sempre e não vai borrar. Eu acho interessante organizar os seus cadernos, organizar suas caixas, organizar suas gavetas, os potes. Saber o que fica ali vai diminuir muito seu trabalho de busca e ainda vai memorizar na sua cabeça que aquela caixa que tá com a etiqueta escrito eletrônicos está cheia de eletrônicos, então você vai direto naquela caixa. A 9ª dica é aquela bronca que seus pais sempre te deram, você sempre ouviu e eu também ouvi bastante, que é as coisas no seu lugar. Lembra a caixinha de eletrônicos com a etiqueta escrito eletrônicos? Toda vez que eu tirar alguma coisa dessa caixa, a minha intenção é que assim que eu terminar de usar, volta para essa caixa. E assim com todas as coisas. Pegou uma coisa na cozinha, terminar de usar, devolve para o mesmo lugar. A não ser que seja um prato sujo, aí você lava e deixa secando. Dê uma casinha a todos os seus pertences e aí assim que você terminar de usar esses pertences, bota eles de volta na casinha deles para tirar a soneca. Esse movimento mínimo de devolver as coisas para o lugar onde você pegou vai deixar o seu espaço muito mais organizado. E organização previne estresse. A 10ª e última dica deve ser muito conhecida dos conhecedores/seguidores de filosofias como o minimalismo e o essencialismo. Destralhe. Destralhe significa se livrar das tralhas. Sabe aquelas coisas que você tem há anos, que você não usa também há anos, que só estão lá para juntar poeira e ser comida de traça? Elas estão atrapalhando a tua vida. O destralhe é separar essas coisas, doar o que ainda serve, pode vender se quiser as coisas que ainda estiverem em boas condições e descartar o que não tem mais serventia. Isso vai diminuir muito a bagunça, os acúmulos e a falta de espaço na sua casa e na sua mente.
Porque a partir do momento que você tem menos coisas com que se preocupar, você e mais espaço aonde guardar, as coisas vão parecer mais no lugar delas. Se vocês quiserem que eu fale mais sobre minimalismo ou essencialismo, podem deixar aqui nos comentários, ou me mandar por DM, ou sei lá, qualquer forma que você tenha de se comunicar comigo, que eu organizo um roteiro direitinho para eu não me perder e a gente conversa um pouco sobre eles. Qualquer outra sugestão também pode fazer o mesmo processo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!